Domínio do pensamento crítico. Transforme sua mentalidade para um crescimento pessoal definitivo. Este audiolivro foi criado por A Voz que Conecta, com base nos textos de Tyler Andrew Cole. Inscreva-se no canal para mais resumos, análises e audiolivros. Capítulo 1. Introdução ao pensamento crítico. Este guia essencial ajudará você a desenvolver habilidades de pensamento crítico, fundamentais para a tomada de decisões eficazes e resolução de problemas. Essas competências são indispensáveis tanto para o crescimento pessoal quanto profissional. Aqui, você aprenderá a identificar e superar vieses, questionar suposições, considerar diferentes perspectivas e fortalecer sua resiliência mental. Seja você estudante, profissional ou simplesmente alguém em busca de autodesenvolvimento, este livro foi feito para ajudá-lo a alcançar seus objetivos e prosperar em todas as áreas da vida. O que é pensamento crítico? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem lidar com os desafios da vida com facilidade, enquanto outras têm dificuldade até para tomar decisões simples? A resposta está no pensamento crítico. Essa habilidade transformadora é a chave para liberar todo o seu potencial, tanto na sua vida pessoal quanto na sua carreira. Mas, afinal, o que é pensamento crítico? E por que ele é tão essencial no mundo acelerado e saturado de informações em que vivemos? Muita gente confunde pensamento crítico com ser argumentativo ou teimoso. Na realidade, trata-se de uma abordagem disciplinada que envolve analisar, avaliar e sintetizar informações para formar julgamentos bem fundamentados. Pensamento crítico é a capacidade de se afastar de suas reações imediatas, observar uma situação de forma objetiva, considerar múltiplas perspectivas e avaliar diferentes possibilidades e consequências antes de tomar uma decisão. Muitos acreditam, erroneamente, que o pensamento crítico é um talento natural, algo que você tem ou não tem. Mas isso está longe de ser verdade. Assim como um músculo, o pensamento crítico pode ser treinado e fortalecido com prática regular. Por que desenvolver o pensamento crítico? Ao cultivar essa habilidade, você se tornará mais preparado para lidar com problemas complexos, tomar decisões informadas e enfrentar as incertezas da vida com confiança. Os benefícios de dominar o pensamento crítico vão muito além do ambiente acadêmico ou do local de trabalho. Na sua vida pessoal, ele pode ajudá-lo a fortalecer seus relacionamentos, aprimorando suas habilidades de comunicação e empatia. Você conseguirá compreender melhor diferentes pontos de vista, resolver conflitos com mais facilidade e tomar decisões mais alinhadas com seus valores e objetivos. No âmbito profissional, o pensamento crítico é uma das habilidades mais valorizadas por empregadores em todos os setores. É o que diferencia líderes e inovadores daqueles que apenas seguem ordens sem questionar. Uma jornada de transformação. Ao iniciar essa jornada para aprimorar seu pensamento crítico, você perceberá que não se trata apenas de mudar a forma como você pensa, mas sim de transformar completamente sua abordagem à vida. Você aprenderá a questionar suposições, desafiar seus próprios vieses e encarar problemas com criatividade e mente aberta. Este livro irá guiá-lo nessa transformação, trazendo ferramentas práticas, exercícios e insights para ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade de pensamento crítico. Nos próximos capítulos, exploraremos os fundamentos do pensamento crítico, entraremos nos detalhes do raciocínio lógico e identificaremos os vieses ocultos que podem distorcer nosso julgamento. Você aprenderá técnicas poderosas para resolver problemas, tomar decisões e se comunicar de maneira eficaz. Mas, antes de mergulharmos nesses tópicos, precisamos olhar para dentro. Para realmente dominar o pensamento crítico, primeiro precisamos compreender o funcionamento da nossa própria mente. Você está pronto para essa jornada? Ao final deste capítulo, pergunte a si mesmo: estou pronto para desafiar minhas próprias crenças, expandir minha perspectiva e desbloquear meu potencial máximo? O caminho à frente pode ser desafiador, mas as recompensas serão imensuráveis. Capítulo 2. Compreendendo seus padrões de pensamento. No próximo capítulo, vamos explorar o fascinante mundo dos seus padrões de pensamento. O primeiro passo para transformar sua mentalidade e alcançar o crescimento pessoal definitivo. Imagine por um momento que sua mente é um território vasto e inexplorado. Dentro dela, há tesouros ocultos de criatividade e insight,
mas também armadilhas perigosas de vieses e percepções equivocadas. Para navegar nesse cenário complexo de forma eficaz, você precisa, antes de tudo, se familiarizar com seu próprio terreno mental. E é exatamente aí que a jornada do pensamento crítico realmente começa, com autoconsciência. A autoconsciência é a base do pensamento crítico. É a capacidade de observar seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos, como se estivesse vendo tudo de fora, com imparcialidade. Esse processo permite que você identifique padrões no seu pensamento, compreenda seus pontos fortes e fracos, e perceba como suas experiências e crenças moldam sua visão de mundo. Técnicas para desenvolver a autoconsciência. Uma das formas mais poderosas de cultivar autoconsciência é através da prática da atenção plena, mindfulness. Ao praticar mindfulness, você aprende a prestar atenção aos seus pensamentos e emoções no momento presente, sem julgá-los. Isso pode ser tão simples quanto reservar alguns minutos por dia para sentar em silêncio e observar o fluxo dos seus pensamentos. Com o tempo, você começará a notar temas recorrentes, gatilhos emocionais e hábitos mentais automáticos que talvez nunca tenha percebido antes. Outra ferramenta valiosa para entender seus padrões de pensamento é o diário reflexivo. Registrar seus pensamentos, experiências e reações cria um registro tangível do seu mundo interno. Com o passar do tempo, esse diário pode revelar insights poderosos sobre seus processos de tomada de decisão, suas respostas emocionais e suas crenças mais profundas. Por exemplo, ao revisar suas anotações, você pode perceber que tende a tirar conclusões precipitadas em certas situações, ou que tem o hábito de dramatizar pequenos contratempos, tornando-os maiores do que realmente são. Os vieses cognitivos e como superá-los. À medida que você se torna mais consciente dos seus padrões de pensamento, inevitavelmente encontrará algumas verdades desconfortáveis. Todos nós temos vieses cognitivos, erros sistemáticos no pensamento que nos levam a fazer julgamentos irracionais e tomar decisões precipitadas. Esses vieses são profundamente enraizados e, muitas vezes, atuam em um nível inconsciente. Um exemplo comum é o viés de confirmação, que nos faz procurar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, enquanto ignoramos ou rejeitamos evidências que as contradizem. Outro viés comum é a heurística da disponibilidade, que nos leva a superestimar a probabilidade de eventos que são mais fáceis de lembrar ou visualizar, mesmo que não sejam tão frequentes na realidade. Reconhecer esses vieses em si mesmo pode ser desafiador, mas é um passo essencial no desenvolvimento do pensamento crítico. Como minimizar o impacto dos vieses? Ao tomar consciência dos seus vieses, você pode começar a neutralizar sua influência no seu processo de tomada de decisão e resolução de problemas. Uma forma eficaz de revelar vieses ocultos e pressuposições equivocadas é buscar feedback de outras pessoas. Isso exige que você esteja disposto a ser vulnerável e aberto a críticas, características fundamentais para o crescimento pessoal. Converse com amigos de confiança, colegas de trabalho ou mentores, e peça opiniões sinceras sobre seus pontos fortes e áreas de melhoria. O ponto de vista deles pode oferecer percepções valiosas, que você talvez não consiga identificar sozinho. Ao se aprofundar no estudo dos seus padrões de pensamento, é normal sentir resistência interna. Nosso cérebro, naturalmente, tende a se defender quando confrontado com crenças antigas ou hábitos enraizados. Você pode sentir um certo desconforto emocional ao perceber que algumas de suas convicções não eram tão bem fundamentadas quanto imaginava. Mas lembre-se, esse desconforto faz parte do processo de crescimento. O desconforto faz parte do crescimento. Lembre-se, esse desconforto é um sinal de evolução. Aceitá-lo é essencial para desenvolver a flexibilidade mental necessária para o pensamento crítico. Ao final deste capítulo, você terá uma visão mais clara e profunda da complexidade da sua mente. Mas isso é apenas o começo. À medida que avançamos, você aprenderá a usar essa autoconsciência como base para desenvolver habilidades ainda mais avançadas de pensamento crítico. Capítulo 3. Os fundamentos do pensamento crítico. Imagine-se como um explorador, parado à beira de um território vasto e desconhecido. O terreno diante de você é a sua própria mente, e o mapa em suas mãos é o pensamento crítico.
Mas, assim como qualquer explorador experiente, você precisa de mais do que apenas um mapa. Você precisa das ferramentas certas e das habilidades adequadas para navegar por esse território desafiador. Neste capítulo, vamos equipá-lo com os fundamentos do pensamento crítico, o raciocínio lógico e a análise baseada em evidências. O raciocínio lógico, a espinha dorsal do pensamento crítico. O raciocínio lógico é a base do pensamento crítico. Ele envolve o processo de tirar conclusões com base em evidências e argumentação coerente. Na sua essência, o raciocínio lógico consiste em identificar premissas, as informações ou suposições iniciais, e seguir um caminho lógico até uma conclusão. Isso pode parecer abstrato, mas na realidade, fazemos isso todos os dias, muitas vezes sem perceber. Por exemplo, observe este silogismo simples. Todos os gatos são mamíferos. Fluffy é um gato. Portanto, Fluffy é um mamífero. Esse é um exemplo básico de raciocínio dedutivo, onde, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. À medida que aprofundamos no estudo do raciocínio lógico, você aprenderá a reconhecer e construir argumentos mais complexos e a identificar falhas de raciocínio, conhecidas como falácias lógicas. Falácias lógicas, armadilhas do pensamento. Falácias lógicas são erros de raciocínio que podem levar a conclusões erradas, mesmo quando as premissas parecem fazer sentido. Algumas das falácias mais comuns incluem: ataque ad hominem, descartar um argumento com base na pessoa que o defende, em vez de avaliar o mérito do argumento em si. Falsa dicotomia, apresentar apenas duas opções possíveis, quando na realidade existem outras alternativas. Efeito dominó. Slippery slope. Supor que um único evento levará inevitavelmente a uma cadeia de consequências, sem apresentar evidências para essa ligação. Ao aprender a identificar essas falácias, você não apenas será capaz de encontrar erros no pensamento dos outros, mas também evitará cometê-los no seu próprio raciocínio. Essa habilidade é inestimável em um mundo onde somos constantemente bombardeados com mensagens persuasivas, seja em propagandas, discursos políticos ou debates públicos. O pensamento crítico vai além da lógica. O pensamento crítico não se limita apenas ao raciocínio lógico. Ele também exige um compromisso com a análise baseada em evidências. Isso significa que suas conclusões devem ser fundamentadas em fatos verificáveis e dados confiáveis, em vez de serem baseadas em crenças pessoais, emoções ou experiências isoladas. Desenvolver essa mentalidade envolve buscar fontes de informação de alta qualidade, avaliar a credibilidade das evidências, estar disposto a mudar de opinião quando confrontado com novas informações convincentes. Atitudes essenciais para um pensamento baseado em evidências. Para desenvolver um pensamento baseado em evidências, é necessário cultivar 3 atitudes fundamentais. 1. Curiosidade. O desejo genuíno de fazer perguntas, explorar novas informações e buscar diferentes perspectivas. 2. Mente aberta. A capacidade de considerar ideias que desafiam suas crenças atuais, sem rejeitá-las de imediato. 3. Humildade intelectual. O reconhecimento de que seu conhecimento é sempre incompleto e que há muito a aprender com os outros, principalmente quando suas opiniões divergem das suas. Essas atitudes formam a base de uma mentalidade crítica e garantem que seu pensamento seja sólido, flexível e voltado para o aprendizado contínuo. Humildade intelectual e a mentalidade do pensamento crítico. A humildade intelectual é o reconhecimento de que nosso conhecimento é sempre incompleto e que podemos aprender com os outros, especialmente quando discordamos deles. Essas atitudes formam a base do que podemos chamar de mentalidade de pensamento crítico. Essa mentalidade se caracteriza por disposição para questionar suposições, inclusive as próprias. Ceticismo saudável em relação a afirmações sem evidências. Compromisso com o aprendizado contínuo e o crescimento pessoal. Desenvolvendo a mentalidade do pensamento crítico. Construir essa mentalidade não é fácil. Isso exige que saiamos da nossa zona de conforto, enfrentemos nossos próprios vieses e, às vezes, admitamos que estamos errados.
mas os benefícios são imensos. Com uma mentalidade de pensamento crítico, você estará mais preparado para lidar com questões complexas, tomar decisões informadas e interagir de maneira significativa com diferentes perspectivas. Conclusão do capítulo. Agora, você já tem um bom entendimento dos princípios fundamentais do pensamento crítico. Você compreende a importância do raciocínio lógico e da análise baseada em evidências e está desenvolvendo as atitudes essenciais para cultivar essa mentalidade. No entanto, aprender esses princípios é apenas o primeiro passo. Capítulo 4. Superando os vieses cognitivos. Para dominar o pensamento crítico, precisamos aprender a aplicar essas habilidades na vida real, enfrentando um dos maiores desafios ao pensamento claro: nossos próprios vieses cognitivos. No próximo capítulo, vamos explorar o fascinante mundo dos vieses cognitivos, analisando como eles afetam nosso pensamento e aprendendo estratégias eficazes para superá-los. Os vieses cognitivos. O jogo invisível da mente. Imagine que você está jogando uma partida de xadrez, confiante na sua estratégia e antecipando os movimentos do adversário. De repente, percebe que metade das peças do seu lado do tabuleiro estavam invisíveis para você o tempo todo. Esse cenário é uma metáfora perfeita para os vieses cognitivos, os jogadores ocultos do nosso jogo mental, influenciando nossas decisões e julgamentos sem que percebamos. Neste capítulo, vamos lançar luz sobre essas peças invisíveis e aprender como recuperar o controle do tabuleiro. O que são vieses cognitivos? Os vieses cognitivos são erros sistemáticos de pensamento que afetam nosso julgamento e tomada de decisão. Eles não são falhas de caráter nem sinais de baixa inteligência. Na verdade, são atalhos mentais naturais que nosso cérebro usa para processar informações mais rapidamente. Esses atalhos, conhecidos como heurísticas, muitas vezes são úteis em situações cotidianas, ajudando-nos a agir com rapidez e eficiência. No entanto, quando enfrentamos cenários mais complexos que exigem pensamento crítico, esses vieses podem nos levar ao erro. Os vieses mais comuns e como eles afetam nossas decisões. Um dos vieses mais comuns e influentes é o viés de confirmação. Ele nos leva a buscar, interpretar e lembrar apenas informações que confirmam nossas crenças, ignorando ou descartando evidências que as contradizem. É por isso que temos tendência a aceitar rapidamente informações que reforçam nosso ponto de vista, ao mesmo tempo em que questionamos ou minimizamos qualquer dado contrário. Por exemplo, se você acredita que uma determinada dieta é a melhor para a saúde, pode acabar compartilhando apenas artigos que apoiam essa ideia e ignorando ou criticando estudos que apresentam uma visão diferente. Outro viés comum é o efeito de ancoragem. Esse viés ocorre quando nos baseamos demais na primeira informação que recebemos ao tomar uma decisão. Por isso, o preço inicial de um carro pode influenciar drasticamente uma negociação, mesmo que esse valor seja arbitrário. Já a heurística da disponibilidade nos leva a superestimar a probabilidade de eventos que são fáceis de lembrar ou visualizar, mesmo que sejam estatisticamente improváveis. É por isso que as pessoas costumam ter mais medo de acidentes de avião do que de acidentes de carro, apesar de os acidentes automobilísticos serem muito mais frequentes e fatais. Reconhecer os vieses é só o primeiro passo. Perceber que estamos sujeitos a vieses cognitivos é fundamental, mas não é suficiente. Para realmente superá-los, precisamos aplicar estratégias eficazes que minimizem sua influência nas nossas decisões. No próximo trecho, exploraremos como podemos neutralizar esses vieses e desenvolver um pensamento mais claro e objetivo. Como superar os vieses cognitivos. Uma abordagem poderosa para minimizar os vieses é buscar ativamente informações que desafiem suas crenças. Isso não significa que você precise mudar de opinião sobre tudo, mas sim que deve dar uma chance justa a pontos de vista opostos. Experimente acompanhar fontes de notícias ou pensadores que tenham perspectivas diferentes das suas. Além disso, participe de debates respeitosos com pessoas que defendem opiniões divergentes. O objetivo não é vencer discussões, mas expandir sua compreensão da realidade. A importância da flexibilidade mental. Outra estratégia eficaz é praticar a flexibilidade mental. Isso significa considerar deliberadamente outras explicações ou desfechos possíveis para uma determinada situação.
Quando perceber que está tirando conclusões rápidas, pare por um momento e pergunte a si mesmo: quais outras possibilidades eu ainda não considerei? Essa simples pergunta pode abrir novas perspectivas, ajudando você a evitar os perigos do pensamento limitado. Cultivar o hábito de buscar diferentes pontos de vista também é uma forma eficaz de combater vieses. Sempre que precisar tomar decisões importantes, consulte pessoas com formações, experiências e conhecimentos diferentes dos seus. O olhar delas pode revelar pontos cegos no seu raciocínio e destacar fatores que você talvez tenha ignorado. A humildade intelectual como chave para o aprendizado. Outro aspecto essencial para superar vieses é desenvolver a humildade intelectual. Reconhecer que seu conhecimento é limitado e que sempre há algo a aprender com os outros. Essa atitude facilita admitir erros e mudar de opinião diante de novas evidências. Lembre-se, mudar de ideia não é um sinal de fraqueza, mas sim de crescimento e maturidade intelectual. O desconforto do crescimento. Ao trabalhar para superar seus vieses, você pode encontrar resistência da sua própria mente. Nossos vieses são profundamente enraizados, e desafiá-los pode ser desconfortável ou até ameaçador. Mas esse desconforto é um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto mental. E é nesse ponto que o verdadeiro crescimento acontece. Ao final deste capítulo, você terá uma compreensão clara dos vieses cognitivos mais comuns e estratégias eficazes para combatê-los. Você estará desenvolvendo flexibilidade mental e abertura para enxergar além de sua própria perspectiva. A próxima etapa: aplicando o pensamento crítico à resolução de problemas. No entanto, reconhecer vieses e pensar com flexibilidade é apenas uma parte do processo. Para realmente dominar o pensamento crítico, precisamos aplicar essas habilidades a desafios do mundo real. Você está pronto para colocar seu novo conhecimento e habilidades à prova? No próximo capítulo, exploraremos técnicas eficazes de resolução de problemas, aprendendo a abordar questões complexas de forma sistemática e criativa. Você descobrirá como dividir problemas aparentemente impossíveis em partes gerenciáveis e como gerar soluções inovadoras. O jogo está prestes a ficar mais desafiador e mais recompensador. Capítulo 5. Técnicas eficazes de resolução de problemas. Imagine-se diante de um grande nó embaraçado. À primeira vista, ele parece impossivelmente complicado, sem começo nem fim aparentes. Esse nó simboliza os desafios difíceis que enfrentamos na vida. Problemas complexos, intricados e aparentemente sem solução. Mas, com as técnicas certas, até os nós mais difíceis podem ser desatados. Neste capítulo, vamos explorar métodos poderosos de resolução de problemas que vão transformar sua abordagem diante dos desafios. Passo 1. Definir claramente o problema. O primeiro passo para resolver problemas de maneira eficaz é definir claramente a questão em jogo. Muitas vezes, aquilo que parece ser um único problema é, na verdade, um conjunto de desafios interligados. Ao dividir um problema grande em partes menores e mais gerenciáveis, você pode começar a enxergar soluções potenciais com mais clareza. Esse processo, conhecido como decomposição de problemas, é como isolar cada fio do nó para entender como ele pode ser desfeito. Passo 2. Coletar informações essenciais. Depois de identificar os principais componentes do problema, é hora de reunir informações. Esse passo é crucial, mas muitas vezes negligenciado. Muitas pessoas tentam resolver problemas apressadamente, sem compreendê-los completamente, o que leva a soluções ineficazes. Busque informações de diversas fontes. Considere diferentes perspectivas. Consulte especialistas, se possível. Procure padrões ou tendências que possam revelar as causas reais do problema. Passo 3. Gerar possíveis soluções. Com uma visão clara do problema e informações relevantes em mãos, é hora de criar possíveis soluções. Aqui entra em cena a criatividade. Uma ferramenta poderosa para essa fase é o brainstorming. A chave para um brainstorming eficaz é suspender o julgamento no início e incentivar um fluxo livre de ideias, por mais inusitadas que pareçam. Lembre-se, muitas das soluções mais inovadoras surgem de ideias que, à primeira vista, parecem absurdas. Passo 4. Avaliação das soluções.
Depois de listar as possíveis soluções, é hora de avaliá-las. Aqui, suas habilidades de pensamento crítico são essenciais. Considere prós e contras de cada opção, viabilidade e recursos necessários, resultados esperados e possíveis consequências indesejadas. É importante ser o mais objetivo possível, deixando de lado preferências pessoais ou vieses inconscientes. Passo 5. Implementação e monitoramento. Após a análise cuidadosa, escolha a solução mais promissora e desenvolva um plano de implementação. Divida a solução em etapas concretas. Defina responsabilidades, caso trabalhe em equipe. Estabeleça prazos claros para cada fase. Mas lembre-se, a resolução do problema não termina com a implementação. É fundamental monitorar os resultados e estar preparado para ajustes conforme necessário. Reformular o problema, uma estratégia poderosa. Uma das técnicas mais eficazes para resolver problemas é redefinir a questão. Muitas vezes, a forma como definimos um problema limita nossa capacidade de resolvê-lo. Ao enxergar a situação por diferentes ângulos, podemos descobrir soluções inovadoras que antes não haviam sido consideradas. Lidando com obstáculos na resolução de problemas. No desenvolvimento dessas habilidades, você provavelmente enfrentará dificuldades. Pode se sentir preso, sobrecarregado ou frustrado. Quando isso acontecer, lembre-se de que esses sentimentos são normais e fazem parte do processo. Dê um passo para trás, descanse a mente e volte ao problema com uma nova perspectiva. Muitas vezes, a solução se torna clara no momento em que paramos de tentar forçá-la. Conclusão do capítulo. Ao final deste capítulo, você terá um conjunto sólido de ferramentas para lidar com problemas complexos. Agora, você compreende a importância de definir claramente os problemas, reunir informações relevantes, gerar e avaliar soluções, implementar e monitorar estratégias. No entanto, a resolução eficaz de problemas é apenas uma peça do quebra-cabeça do pensamento crítico. Para realmente dominar essas habilidades, precisamos aprender a analisar informações e argumentos com precisão e clareza. Capítulo 6. Analisando informações e argumentos. Imagine-se como um detetive, parado na cena de um crime intelectual. Diante de você há uma rede confusa de afirmações, evidências e conclusões. Seu objetivo? Desvendar essa rede, separar a verdade da ficção e expor falhas de raciocínio. Essa é a essência da análise de informações e argumentos, uma habilidade essencial para qualquer pensador crítico. Os elementos fundamentais de um argumento. No coração dessa habilidade está a capacidade de dissecar um argumento em suas partes fundamentais. Todo argumento, por mais complexo que pareça, pode ser reduzido a 3 elementos básicos. 1. Afirmações. Declarações sobre o que é verdadeiro ou o que deve ser feito. 2. Premissas. Razões ou evidências que sustentam a afirmação. 3. Conclusões. O resultado lógico derivado das premissas apresentadas. A conclusão e a estrutura dos argumentos. A conclusão é o que o argumento tenta provar ou persuadir você a acreditar. Considere este argumento simples. Todos os cães são mamíferos. Fido é um cão. Portanto, Fido é um mamífero. Aqui, as premissas são: todos os cães são mamíferos, e Fido é um cão, enquanto a conclusão é: Fido é um mamífero. Ao destrinchar argumentos dessa forma, fica muito mais fácil avaliar sua força e identificar falhas lógicas, avaliando as evidências. Depois de identificar os componentes de um argumento, o próximo passo é analisar as evidências. Isso envolve fazer perguntas críticas, como: as evidências são relevantes para a afirmação? Elas são confiáveis e vêm de uma fonte credível? São suficientes para sustentar a conclusão? Tenha cuidado com evidências anedóticas ou dados selecionados intencionalmente, cherry picking, pois eles podem não representar o quadro completo. Padrões de raciocínio. Válidos versus falaciosos. Ao analisar argumentos, você começará a perceber padrões recorrentes de raciocínio. Alguns desses padrões são válidos e fortalecem um argumento, enquanto outros são falaciosos e o enfraquecem. Por exemplo, o padrão lógico do nosso argumento sobre Fido, conhecido como silogismo, é válido.
Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. No entanto, muitos argumentos se baseiam em padrões inválidos de raciocínio. Falácias lógicas comuns. Uma falácia muito usada é a ladeira escorregadia, slippery slope, que assume que um evento levará inevitavelmente a uma sequência de outros eventos, sem qualquer evidência para essa conexão. Exemplo clássico dessa falácia. Se permitirmos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em breve as pessoas vão querer se casar com animais. Outro erro comum é confundir correlação com causalidade. O fato de dois eventos ocorrerem juntos não significa que um causou o outro. Por exemplo, pode haver uma correlação entre o aumento das vendas de sorvete e o número de afogamentos, mas isso não significa que sorvete causa afogamentos. Na realidade, ambos aumentam no verão, quando mais pessoas vão à praia. Premissas ocultas e suposições implícitas. Às vezes, o que não é dito em um argumento pode ser tão importante quanto o que é dito. Por exemplo, alguém pode argumentar: devemos reduzir os impostos para estimular o crescimento econômico. Essa afirmação parte do pressuposto de que reduzir impostos sempre leva ao crescimento econômico. Uma suposição que deve ser analisada criticamente, aplicando a análise de argumentos no dia a dia. Desenvolver essas habilidades analíticas exige prática. Comece aplicando-as a situações cotidianas, como analisar propagandas publicitárias, examinar discursos políticos, avaliar artigos de opinião em jornais. Com o tempo, você perceberá que muitos argumentos que pareciam persuasivos à primeira vista não se sustentam sob análise rigorosa. Lembre-se, o objetivo dessa análise não é vencer discussões ou provar que os outros estão errados. O propósito é desenvolver uma compreensão mais clara de questões complexas e tomar decisões mais informadas. Conclusão do capítulo. Ao aprimorar suas habilidades analíticas, você se torna mais preparado para navegar no mar de informações que encontramos diariamente. Agora, você já compreende a importância de identificar premissas, afirmações e conclusões. Como avaliar evidências e reconhecer padrões de raciocínio. As falácias lógicas mais comuns e como evitá-las. No entanto, em um mundo cada vez mais conectado e diverso, o pensamento crítico exige mais do que apenas analisar argumentos individuais. Precisamos aprender a interagir com diferentes perspectivas e sintetizar ideias vindas de múltiplos pontos de vista. Próximo capítulo. Engajando-se com perspectivas diversas. No próximo capítulo, exploraremos estratégias para lidar com diferentes perspectivas, desenvolver empatia e integrar múltiplos pontos de vista no seu processo de tomada de decisão. Capítulo 7. Engajando-se com perspectivas diversas. Imagine entrar em uma sala onde cada parede tem uma cor diferente, representando uma perspectiva única sobre o mundo. Conforme você se move pelo ambiente, sua visão muda, revelando novas combinações de cores e tonalidades que antes passavam despercebidas. Esse caleidoscópio de perspectivas se assemelha ao mundo diversificado de opiniões e visões de mundo que encontramos em nossa sociedade cada vez mais interconectada. O valor das diferentes perspectivas. Neste capítulo, vamos explorar como se abrir para diferentes pontos de vista pode enriquecer sua compreensão e afiar suas habilidades de pensamento crítico. A importância da diversidade de visões não pode ser subestimada. Quando nos expomos a diferentes perspectivas, conseguimos desafiar nossas próprias suposições, ampliar nossa visão de mundo, chegar a soluções mais ricas e bem fundamentadas para problemas complexos. É como adicionar novas cores à sua paleta. Quanto mais tonalidades disponíveis, mais vibrante e detalhado se torna o seu quadro da realidade. O desafio de lidar com novas ideias. No entanto, engajar-se com perspectivas diferentes nem sempre é fácil. Isso exige que saiamos da nossa zona de conforto e enfrentemos ideias que podem desafiar crenças profundamente enraizadas. Essa experiência pode ser desconfortável e até perturbadora. Mas, muitas vezes, é justamente esse desconforto que leva aos maiores aprendizados e avanços intelectuais. Exponha-se deliberadamente a diferentes fontes de informação. Uma estratégia eficaz para buscar novas perspectivas é se expor intencionalmente a fontes de informação que desafiem suas crenças atuais. Se você tem uma visão política progressista,
experimente ler publicações conservadoras, e vice-versa. Se você trabalha com ciência exata, tente explorar a literatura das humanidades e ciências sociais. O objetivo não é mudar de ideia sobre tudo, mas sim compreender diferentes pontos de vista e as razões por trás deles. A escuta ativa, entendendo além das palavras. Ao interagir com diferentes perspectivas, é fundamental praticar a escuta ativa. Isso significa realmente ouvir o que a outra pessoa está dizendo, em vez de apenas esperar sua vez de falar. Tente compreender não apenas o que alguém diz, mas também por que está dizendo isso. Pergunte-se: quais experiências moldaram essa visão? Quais valores ou suposições fundamentam essa posição? A importância da empatia. A empatia também desempenha um papel crucial no processo de compreensão de perspectivas diversas. Ela nos permite ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, mesmo que não concordemos com suas conclusões. A empatia nos ajuda a reconhecer que a maioria das pessoas age conforme sua melhor compreensão do mundo, baseada em suas experiências e crenças. Stillmaning, o oposto do espantalho. Uma técnica eficaz para construir empatia e melhorar seu pensamento crítico é o Stillmaning. Esse conceito é o oposto do strawmanning, falácia do espantalho, onde se ataca uma versão fraca ou exagerada do argumento de alguém. No Stillmaning, você tenta formular a versão mais forte possível do argumento de outra pessoa, mesmo que discorde dele. Essa abordagem aprofunda sua compreensão sobre diferentes pontos de vista, desenvolve sua capacidade de argumentação, torna seus próprios posicionamentos mais sólidos, tomada de decisão e múltiplas perspectivas. À medida que você se torna mais hábil em engajar-se com diversas perspectivas, perceberá que tomar decisões se torna mais desafiador e recompensador. Com mais informações e pontos de vista, você terá mais opções a considerar, uma visão mais ampla das consequências de cada escolha. Uma técnica útil para integrar diferentes perspectivas na tomada de decisão é assumir o papel de advogado do diabo. Isso significa deliberadamente argumentar contra sua opção preferida. Pedir a colegas ou membros da equipe que defendam diferentes pontos de vista. Esse processo ajuda a identificar falhas no raciocínio e leva a decisões mais robustas e bem fundamentadas. Manter sua identidade sem abandonar a abertura. Engajar-se com perspectivas diversas não significa abrir mão dos seus valores ou crenças. O objetivo não é criar um consenso forçado, onde todas as visões são igualmente válidas. Em vez disso, trata-se de enriquecer sua compreensão, questionar suposições, chegar a conclusões mais bem pensadas e informadas. Conclusão do capítulo. Ao final deste capítulo, você deve ter uma compreensão mais profunda sobre o valor das perspectivas diversas e algumas estratégias práticas para interagir com elas. Agora, você entende a importância de escuta ativa, construção de empatia, integração de múltiplos pontos de vista na tomada de decisão. No entanto, engajar-se com perspectivas diferentes é apenas um aspecto da tomada de decisão eficaz. Capítulo 8. Estratégias para a tomada de decisão. Imagine-se parado em uma encruzilhada com inúmeros caminhos se estendendo à sua frente. Cada caminho representa uma possível decisão, mas o que vem adiante está encoberto por uma névoa de incerteza. Essa é a essência da tomada de decisão. Escolher um caminho mesmo quando as informações são incompletas e os resultados são imprevisíveis. A tomada de decisão é um processo. Tomar decisões não é apenas um único momento de escolha, mas sim um processo estruturado. Tudo começa com 1. Definir claramente a decisão que precisa ser tomada. 2. Coletar informações relevantes. Pode parecer óbvio, mas muitas decisões ruins surgem da falta de compreensão adequada do problema ou de dados insuficientes. Certifique-se de que você entende o problema completamente e tem acesso ao máximo de informações relevantes possível. Avaliando opções com pensamento crítico. Depois de reunir informações, o próximo passo é identificar e avaliar suas opções. Aqui, suas habilidades de pensamento crítico entram em ação. Pergunte-se: quais são os possíveis desdobramentos de cada opção? Quais são os riscos e benefícios, tanto no curto quanto no longo prazo? Essas opções estão alinhadas com seus valores e objetivos?
Não se limite apenas às opções óbvias. Considere também alternativas criativas que possam não ser imediatamente evidentes. A matriz de decisão, uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta eficaz para avaliar opções é a matriz de decisão. Esse método envolve listar suas opções e os critérios mais importantes para a decisão. Atribuir uma pontuação a cada opção com base nesses critérios. Isso ajuda a comparar alternativas objetivamente e escolher a opção que melhor atende às suas necessidades. Armadilhas comuns na tomada de decisão. Também é importante estar atento a erros frequentes na tomada de decisões. Um dos mais comuns é a paralisia por análise, quando se fica tão preso coletando informações e avaliando opções que nunca se chega a uma decisão. Lembre-se, na maioria dos casos, tomar uma decisão no tempo certo é mais importante do que esperar pela decisão perfeita. Outro erro frequente é o pensamento de grupo, groupthink, em que o desejo de harmonia ou conformidade leva a decisões irracionais ou disfuncionais. Como evitar armadilhas na decisão? Para evitar esse problema, incentive opiniões divergentes e nomeie um advogado do diabo para desafiar os pressupostos do grupo. Se, ao tomar uma decisão, você sentir que está preso ou sobrecarregado, experimente técnicas como os 5 porquês, continue perguntando por quê, até chegar à raiz do problema. A matriz de Eisenhower. Organize suas decisões com base em importância e urgência. Às vezes, simplesmente mudar a forma como você formula o problema pode levar a insights transformadores. Lembre-se, o objetivo dessas estratégias não é eliminar todos os riscos e incertezas, mas sim ajudá-lo a fazer escolhas bem fundamentadas, alinhadas com seus valores e objetivos. A incerteza faz parte da vida. Mesmo com o melhor processo de tomada de decisão, sempre haverá um elemento de incerteza. A chave está em se sentir confortável com essa incerteza e estar pronto para se adaptar conforme novas informações surgirem. Agora, você tem um conjunto sólido de estratégias para aprimorar sua tomada de decisão. Você compreende a importância de definir claramente os problemas, coletar informações relevantes, avaliar opções com objetividade, gerenciar a incerteza de forma eficaz. Porém, a tomada de decisão eficaz é apenas uma parte do quebra-cabeça. Para realmente prosperar no mundo complexo de hoje, precisamos desenvolver resiliência mental, a capacidade de nos adaptarmos, aprendermos e crescermos diante dos desafios e contratempos. Capítulo 9. Construindo resiliência mental. Imagine-se como um grande carvalho, firme em meio a uma tempestade violenta. O vento sopra com força, a chuva castiga, mas suas raízes são profundas e seu tronco permanece firme. Essa é a essência da resiliência mental. A capacidade de enfrentar as tempestades da vida, dobrar-se sem quebrar e emergir ainda mais forte. O que é resiliência mental? Neste capítulo, vamos explorar como cultivar essa habilidade essencial e usá-la para fortalecer seu pensamento crítico e bem-estar geral. A resiliência mental não é apenas sobre aguentar firme ou manter uma postura rígida diante das dificuldades. Ela é um processo dinâmico, que envolve adaptar-se bem diante de adversidades, traumas, ameaças ou fontes significativas de estresse. A resiliência nos permite nos recuperar rapidamente de fracassos, aprender com nossos erros, até mesmo prosperar sob pressão. A base da resiliência mental, inteligência emocional. A base da resiliência mental está na capacidade de compreender e gerenciar nossas emoções. Isso não significa suprimir ou ignorar sentimentos, mas sim desenvolver inteligência emocional, a habilidade de reconhecer, compreender e lidar com nossas emoções de maneira eficaz. Ao cultivar essa habilidade, conseguimos responder aos desafios com clareza e propósito, em vez de reagir impulsivamente com base em emoções brutas. Técnicas para desenvolver inteligência emocional. Uma técnica poderosa para fortalecer a inteligência emocional é a meditação mindfulness. Essa prática consiste em focar sua atenção no momento presente, aceitando seus pensamentos e sentimentos sem julgamentos. A prática regular de mindfulness pode ajudá-lo a desenvolver maior autoconsciência, reduzir o estresse, melhorar sua capacidade de regular emoções, a mentalidade de crescimento.
uma chave para a resiliência. Outro fator essencial para a resiliência mental é desenvolver uma mentalidade de crescimento. Esse conceito, popularizado pela psicóloga Carol Dweck, se baseia na ideia de que nossas habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas por meio do esforço, aprendizado e persistência. Pessoas com mentalidade de crescimento veem desafios como oportunidades de aprendizado, e não como ameaças ao seu valor pessoal. Elas enxergam o fracasso como um processo de crescimento, e não como uma prova de incompetência. Pronto para fortalecer sua mente? Agora que você aprendeu sobre tomada de decisão estratégica e pensamento crítico, é hora de dar um passo além e desenvolver a resiliência mental necessária para enfrentar os desafios da vida. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprimorando seu pensamento crítico e resiliência, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vamos juntos construir uma mente mais forte, flexível e preparada para os desafios do futuro.